É uma webconference que é promovida pela Juriscons, pela Associação Internacional de Paradireitologia. O meu nome é Márcia Ram, eu sou docente, pesquisadora da Conscienciologia desde 2003. Sou graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, atuo como assessora jurídica, também sou professora universitária e é muito bom estar aqui com vocês para falar sobre essa temática, que é uma temática que desde que eu me formei, vamos dizer que eu me formei não, mas vamos dizer assim, desde que eu conheci a Conscienciologia, eu já assim me impactei com isso, sabe? Como que ficam os tais dos direitos e deveres diante de todo o paradigma consciencial, de tudo que a gente aprende dentro da conscienciologia. Então, eu quero trocar ideia com vocês, eu quero, assim, a ideia, assim, é a gente combinar algumas formas para a gente conversar aqui, para não ficar um monólogo, né? Mas também a gente poder, eventualmente, fazer um brainstorming, trocar experiências. Eu acho que essa temática é uma temática que interessa a muitos de nós, né? Então, como que eu acho que a gente poderia fazer isso? A Victoria abriu o vídeo. Ô, pessoal, vamos abrir o vídeo aí para ver o rostinho de vocês. Graça, Maria Eugênia, Fabrício, Keila, Moura, o Alexandre, a Bruna, o Jarbas, o Eliel. Ei! Então, pessoal, como que a gente vai falar? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que combinar. Primeiro, assim, isso aqui vai ser gravado, já está sendo gravado, tá? Então, lembrar, assim, de levantar a mão. Existe no Zoom aquele dispositivo, quem quiser falar, levanta a mão que a gente acessa, tá? E aí eu vou dando a palavra conforme eu for vendo que a pessoa levantou a mão, pela ordem. Não precisam ficar ansiosos, a gente vê a mãozinha aqui, tá? Se quiser levantar na imagem, assim, talvez até fique mais fácil. Bom, então assim, antes de começar, né? Eu vou apresentar para vocês o que é e quem é essa instituição para a qual eu voluntario, que é a Juriscons, né? Então, deixa eu só passar adiante aqui o slide, ó. Bom, primeiro, esse não é meu objetivo, apresentar a Juriscons e a Paradireitologia, né? Aí nós vamos falar sobre direitos e deveres sobre o tal do paradigma consciencial. Para isso, a gente precisa entender um pouco do que é conscienciologia, e aí também o que é paradireitologia, o que são esses direitos, o que são deveres, o que são paradireitos, paradeveres, né? Nós vamos tentar contextualizar isso, em especial, pessoal, diante do holokarma, tá? O holokarma é uma teoria da conscienciologia, e eu vou tentar trazer essa visão dos direitos e deveres junto com essa ideia do holokarma. E aí, quando a gente vê essa questão do holocarmo, a gente vai pensar, nossa, como é que eu fico lúcida diante disso tudo? Então, vamos ter técnicas para isso, tá? Apresentar algumas técnicas que são da conscienciologia, que a gente usa na Juriscons para auxiliar, e também dentro da conscienciologia como um todo. E, ao fim, a questão da ampliação da cosmovisão como um atributo autopacificador. Como é que isso vai nos ajudar também, ok? Bom, todo mundo bem? Tiago entrou também, Sandra, Rogério, muito bom. Oi, pessoal. Então, indo adiante aqui, gente, a Juriscons é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação conscienciológica, ela é internacional e o objetivo dela é consolidar a paradireitologia enquanto ciência, tá? Nós temos o caráter interassistencial, nós atuamos com foco na ideia de multidimensionalidade, ou seja, não é só essa dimensão aqui, a gente aborda outras dimensões. Tem dimensão energética, dimensão extrafísica, e nós também trabalhamos com um caráter universalista, ou seja, aceitamos e trabalhamos com maior número de consciências e nós temos essa visão ampliada a respeito de não ter sectarismo, de aceitação do outro. Nossa natureza é científica
educacional e trabalhamos com base no voluntariado. Gente, nós temos 45 voluntários hoje, tá? E uma coisa que é importante falar sobre o nosso voluntariado é que o nosso voluntariado, ele está, assim, vamos dizer, 30% presencial aqui na sede, que fica em Foz do Iguaçu, e os outros 70% trabalham pelo Brasil todo. Então, a gente tem voluntários. Eu vou tentar não me esquecer dos locais, tá? Mas olha lá, Bahia, Brasília, nós temos em Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Cascavel, enfim, Belo Horizonte tem um grupo forte. Temos voluntários, né, em vários locais do Brasil. Então, assim, é um trabalho que já começou através das atividades online, porque nós éramos um grupo no Colégio Invisível, e aí nós nos transformamos nessa instituição que é a Conscienciologia, que é uma associação sem fins lucrativos. E nós fizemos 5 anos agora no dia último, 25, no sábado passado, e então estamos aí com 5 anos de existência, muito trabalho e muita coisa pela frente ainda, para muitos frutos ainda a colher, né? Ó, nós temos aqui o princípio da descrença, a gente não pode deixar de falar nisso. Gente, o princípio da descrença é a base de toda a conscienciologia. Quem não trabalha com esse princípio, esquece. Tá fazendo qualquer coisa menos conscienciologia, tá? O que significa esse princípio? Vamos lá. Não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesta conferência. Experimente, tenha suas experiências pessoais, ou seja, a partir daquilo que você vivenciar, essa é que você vai então passar a ter uma maior, vamos dizer, aceitação, um entendimento maior do que a gente está falando aqui. É óbvio que tem coisas que a gente vivencia dentro da conscienciologia que é mais assim um parapsiquismo impressivo e que vai nos dando, vamos dizer, ferramentas para ampliar aquele entendimento, sabe? Então, assim, é um princípio muito sério. A gente sempre tem que estar atento para não cair naquela coisa, eu estou acreditando que tem isso, né? Mas as experiências, conforme a gente vai acumulando, elas são acachapantes, ou seja, a gente entende mesmo que existe extrafísico, existe algo a mais do que nós, que é mais evoluído e também que não é, e que interfere nas nossas relações grupocármicas, e isso vai pautando essas experiências que a gente tem aqui. Então, pessoal, com base nesse princípio da descrença, tá? A gente trabalha com o paradigma consciencial e esse paradigma ele é baseado, lastreado em uma série de princípios, tá? Mas antes de entrar nesse paradigma, eu quero entrar nesse outro aqui, que é o paradigma do direito e do dever. Esse paradigma é um paradigma que é visto sob um ponto de vista intrafísico, ou seja, é um ponto de vista da nossa sociedade. Nós estamos inseridos num meio em que, desde o momento em que a gente nasce, a gente já começa a ter direitos e deveres, correto? Vamos dizer assim, qual é o primeiro direito que a gente tem quando a gente nasce? Alguém quer falar? Eu vou falar. Direito à vida. Nós temos vários direitos fundamentais, né? O direito a ser um cidadão. E aí os nossos pais, eles têm um dever que é de nos registrar. Então todo mundo tem esse dever, esse direito. Para todo direito surge um dever. E aí nós vamos nos socializando, a gente vai vivendo em condições em que todos tenham esse registro. E vários princípios, várias dimensões do direito foram criadas, né, para regular a nossa vida. E isso tem sido utilizado vamos dizer, tecnicamente, aproximadamente uns 2.800 anos, eu acho. O pessoal aí do direito me corrige, né, mas vem lá da Grécia, né, 700, 800
antes de Cristo. Código de Hammurabi é de quando? Nem sei. Enfim, eu acho que é essa época. Talvez o Hammurabi deve ser uns 2000 antes de Cristo. Mas então, assim, ó, veja, gente, o Código de Hammurabi é a primeira lei escrita, né? Então, ela tem 2000 anos antes de Cristo e hoje a gente ainda tem leis escritas mais complexas, elaboradas, que servem para muitas coisas e que às vezes também não são nem aplicadas. E tem um direito que é muito legal, na minha opinião. Tudo sobre a minha opinião, tá? Que é o direito à paz. Olha só, é um direito de quinta geração, né? Nós temos as gerações ou dimensões do direito, né? Direitos fundamentais do ser humano. E esse direito à paz é um dos direitos assim que eu vejo assim que ele traz uma série de reflexões sobre como se gera esse direito. Como eu vou gerar um direito à paz? Como eu vou trabalhar na sociedade para ter esse direito à paz? Ele é um direito interno. Na conscienciologia, a gente chama de intraconsciencial, que diz respeito a mim, por dentro de mim. E também é externo, né? Se eu estou envolvida num conflito armado, ou num conflito político, ou num conflito de futebol, ou num conflito religioso, enfim. Mas veja, ele começa dentro da minha pessoa. E aí eu penso, como gerar isso, né? Como que eu vou gerar um direito desse? Enfim, nós vamos trabalhar com isso lá adiante, quando a gente começar a falar de para-direito, porque aí é que vem essas reflexões que eu acho que dá para fazer muitas correlações, tá? Também temos outros direitos fundamentais aí no slide, né? A liberdade, a fraternidade, que esse aí, ambos, né? São, assim, direitos incríveis. A gente pode ver aí uma abertura muito séria para essas ideias mais evoluídas, a partir das ideias de liberdade e fraternidade. E uma ideia assim, séria é que todo direito gera um dever. Então não adianta só querer pensar, eu tenho direitos, eu vou pleitear, vou buscar na justiça isso, aquilo, tá bom. Mas o que isso vai gerar em troca para você? Enfim, vamos por aí, tá? Para a gente fazer. Eu estou ainda soltando pitadas para a gente ir pensando, né? E agora vamos adiante com a próxima questão aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. O que é o direito? Aqui diz: o direito é aquilo que cria e faz conservar no todo e nas partes a felicidade para a comunidade política. O que vocês acham disso? Liga o microfone, Vitória. Olha só, é felicidade, gente. Ele cria e faz conservar a felicidade. É lindo. Teoricamente, Aristóteles, assim, foi muito bom. O que vocês acham? Vou adiante. Ó, peraí, não tá indo. Foi. Viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu. O Piano falou isso. Quem não sabe quem foi o Piano, foi um grande jurisconsulto romano, um dos maiores, um dos 5 jurisconsultos romanos, que influenciaram o direito até hoje. Assim, ele que, a partir das decisões de Ulpiano, de Papiniano, de Gaio, de Modestino e Paulo, que muitas questões do ordenamento jurídico hoje estão aqui postas, né? Porque eles fizeram os digestos e as pandectas, né? Que depois foram compiladas lá na frente por Justiniano. Mas o Piano nos diz isso, ó. Viver honestamente, não lesar a outra. E cada um tem o que é seu. Tem tudo a ver com o que a gente quer dentro da conscienciologia. Então, o direito inspira nesse aspecto. Ele nos coloca assim numa condição de, poxa, que ciência bacana. Aí depois vem o outro, aqui o Santo Agostinho, que também é outro grande pensador. Ele fala: o fenômeno de ordem coexistencial, postulado de ordem universal, que se irradia como tendência à coesão,
a unidade e a concórdia. De novo, então, ele tem uma ordem coexistencial, então envolve todos nós, a nossa existência, a nossa convivência, de ordem universal e vai se irradiando, gerando coesão, unidade, concórdia. É um baita conceito também que, assim, faz dar gosto de ser jurista, de ser formado, no meu caso, né? Mas, gente, vocês acham que o quê? Que o para-direito é só para quem é formado em direito com tudo isso aqui? O direito é só para quem é formado em direito? Não, é para quem nasce. A gente nasce e já está vinculado, já tem que fazer certidão de nascimento. Pôs um filho no mundo também. Então, gente, é uma ciência assim, encantadora que fala de coisas filosóficas e nós, né, às vezes temos essa tendência a levar tudo muito na base da teoria e às vezes na prática não é bem assim. Mas a gente está tentando, né? Pelo menos é o que eu falo por mim. Estou tentando todo dia, batendo na mesma tecla para me melhorar. Mas tem muita coisa para trabalhar. Muito. Então, adiante. Mais um aqui, o Kant. Esse Kant aqui, cada vez que eu leio uma frase dele, eu tenho que estudar mais esse cara. Ele diz o seguinte, que o direito é um conjunto das condições sob as quais a liberdade de um se harmoniza com a liberdade de outrem, mediante uma lei geral chamada liberdade. Então, é a liberdade minha, a liberdade de vocês, diante da liberdade. Incrível. É filosófico, quer dizer, o que a gente faz com essa tal liberdade? Quais os limites? Até que ponto eu sou livre? Até que ponto você é livre diante de tudo que é livre? O que é ser livre? A gente ainda não sabe. Fala, quem quer falar? A definição do Kant ficou muitíssimo liberta. Ficou mesmo. É libertária. Se a gente souber usar bem a tal da liberdade, né, Jarbas? Porque a gente pode arrumar uma interprisão dependendo de como a gente usa. Mas vamos adiante, vamos lá. Gente, então assim, aqui é o Perelman, não sei como se fala, desculpa. Mas assim, ó, a sociedade ideal, ignorando as contestações, não necessita de juízes nem de advogados. Pronto, fiquei desempregada. Tudo bem. Se chegar nesse nível, eu até concordo. Arruma outra coisa para fazer. Então, se ela está no nível ideal, para quê? Não precisa mais. Porque desejar-se-ia que as leis estivessem inseridas no coração, na consciência e na razão de cada qual. E se assim fossem necessárias leis, que fossem claras, concisas e tão escassas quanto possível. O que eu mais gosto aqui é essa ideia de não precisar mais de alguém. Não, é uma ideia, assim, uma premissa do Estado Mundial. Que coisa louca, né? Em 1996. Muito interessante, né? Sim. Quem falou? Quem mais? Não sei. Mas assim, é isso aí, Graça. É assim, poxa, eu não preciso mais mediar, significa ou intervir, ou entrar na justiça, ou pedir para que alguém decida por mim, eu já consigo fazer. E eu acho que o direito ele está caminhando para isso. Com essas aberturas da justiça restaurativa, das mediações, essas últimas leis aí de 95 para cá, com a alteração do Código de Processo Civil, a gente está andando. CNJ também está apoiando, né? Então, vamos adiante. A gente chega lá. Então, pessoal, ó, a gente falou do direito, dos deveres, agora, conscienciologia. Alguém aqui não conhece a conscienciologia? Nunca participou de alguma palestra, não sabe, não entende, não conhece o paradigma consciencial, ou todo mundo já está assim, mais ou menos ambientado com essas ideias? Eu vou entender que sim, que todo mundo já ouviu palestra, até porque eu estou vendo as carinhas de vocês aqui, eu acho que eu conheço todo mundo, tá?
Alexandre conheci, né, agora recentemente, o Thiago também, me lembro do pessoal e o Carlos, ok. Então, assim, só para lembrar, para a gente também não passar em branco, né, a Conscienciologia é uma ciência que foi proposta pelo Valdo Vieira, que é o professor Valdo, que é o nosso queridão, todo mundo adora, né, pelo menos a maioria, assim, admira muito a pessoa que ele foi e o trabalho dele em prol da Conscienciologia. Ele escreveu alguns tratados, né, que até hoje, vamos dizer, dão tratos à bola em termos mentais somáticos. Então, é uma ciência bastante nova, tem cerca de 30 anos, e hoje ela estuda a consciência inteira, ou seja, nós, diante de todo o universo, considerando todos os nossos corpos e considerando as dimensões também em que ela se manifesta. Então, quando a gente começa a falar em paradigma, a gente vai aproximando com a questão do direito e do dever, tá? Vamos lá. Se eu inteira estou sendo estudada, eu tenho que me olhar diante das minhas obrigações também. E isso é um objeto de estudo interessante. O que eu preciso fazer? Às vezes pode ser assim que a pessoa tenha uma tendência, que nem eu, assim, de ser muito controlador, muito rígido com aquilo, querer ser muito certinho e às vezes não é, né? Tenta pelo menos ser. E então, assim, enxergar essa consciência que erra, que acerta, que está em evolução, que vai crescer, isso é muito importante. E isso considerando o quê? Considerando várias dimensões. Quer dizer, se eu estou errando aqui, isso está refletindo em termos energéticos, está refletindo em termos mentais somáticos, isso reflete no entorno, nos grupos, nas pessoas com as quais eu convivo. Então, a gente tenta, com a Conscienciologia, ficar o quê? Mais lúcido, mais evoluído, mais justo, mais correto, mais íntegro. E aí é que começa também a, vamos dizer, a Conscienciologia e a Paradireitologia se conversarem. A Paradireitologia enquanto essa especialidade que tanto ainda nos faz pensar, refletir e aprender. Aqui nós temos o paradigma consciencial, né, esse slide, e trazendo essa ideia dessa teoria líder, tá? Diante da questão da holossomática, vamos pensar, holossomática, vocês todos já ouviram falar disso. É o holossoma, é o conjunto dos corpos. Eu tenho um soma, um energossoma, um psicossoma e um mentalsoma, dentro dessas hipóteses que a gente trabalha. Quero dizer que tem ciências que dizem que tem até mais corpos, mas ciências não, vamos dizer, estudos. Mas nós aqui, trabalhando com esses 4, já está bem difícil. Vamos usar os 4. Vamos pensar em termos de holossoma, meus deveres e meus direitos. Os direitos, a intrafisicalidade dá conta, né? Mas e a extrafisicalidade? Né? Aí a gente já começa a pensar, opa, eu tenho um soma. Qual meu para-dever com esse soma? Ah, eu tenho um mental soma. Será que eu uso ele? Eu tenho para-direito de utilizar, mas será que eu utilizo? E mais, as minhas emoções. Quais os efeitos dessas emoções no entorno, em termos multidimensionais, o meu psicossoma? E as energias que eu exteriorizo? Será que o que eu falo tem a ver com o que eu sou? Será que vocês aqui estão me entendendo como eu gostaria de expressar? Será que as energias chegam com coerência, com verbação, com realidade, com aquilo que eu sou? Porque isso é tudo muito lindo, muito idealizado, mas e aí, quem eu sou de verdade? Então, essa manifestação multidimensional, que vai mostrar quem eu sou de verdade, dentro desse paradigma, vai trazer, assim, às vezes, no entendimento, por exemplo, pegando aqui o contexto de multiexistencialidade. Pode ser que às vezes eu falo e a coisa não é bem entendida. Às vezes são coisas multidimensionais. Poxa, mas aquela ali
Veja bem, olha o que ela fez lá naquela vida, agora ela vem falar bem do fulaninho, faz a citação, mas lá ela foi contra, sei lá. Estou aqui criando hipótese, né? Então, assim, às vezes o que a gente fala não é exatamente aquilo que a gente faz, mas a gente está estudando. E quando a gente estuda, nem tudo a gente pratica, muito ainda é no campo do estudo. A experiência, às vezes, é mínima, não nos dá teática. E a gente tem esse direito. Entende? A gente tem esse direito ainda de não saber tudo, de não vivenciar tudo, de não compreender tudo, de ainda dizer, ó, isso aqui ainda está no campo da tentativa de experiência. A bioenergética também, né? Porque é outro aspecto da conscienciologia que nos coloca numa condição assim, poxa, eu já sei, né? Que tem que fazer ver. Eu já sei que é importante para o meu... Não que tem que, né? Que daí já começa aquela coisa muito peremptória, mas que é necessário. Mas aí, não consegui, não fiz, esqueci, não exteriorizei as minhas energias mais fraternas. Cheguei lá e pisei na goiaba. Isso tudo acontece. Ou absorvi demais as energias da minha colega com o meu surto de imaturidade. Isso também acontece. São direitos e deveres, né, que fazem parte das tentativas e erros da nossa vida. Aí a cosmoética entra aqui, e a gente vai falar disso um pouco mais, porque aí é que no meu caso começou a pegar, sabe? Que eu entrei em crise com minha profissão, que na época era advogada com escritório de advocacia e tudo. E isso aí realmente, quando você começa a olhar direitos, deveres e cosmoética, você começa assim, gente, eu estou pedindo esse negócio aqui para esse cliente. Ele quer isso. Será que isso é o que ele precisa? Será que isso não vai prejudicar ninguém sob todos esses vieses da multidimensionalidade, da multiexistencialidade? Será que isso não vai criar uma interprisão? Então, isso me fez parar para pensar e para estudar o paradireito. Porque eu já não queria mais errar. Não queria mais ter... Então, acho que muitos, assim, que operam o direito de alguma forma, em alguma área, ou que já operaram, ou que exercem seus direitos, muitas vezes entram nessa crise. Eu devo ou não pleitear isso na justiça? Então, acho que a paradireitologia, ela vem para ajudar nesse esclarecimento também, entre outros, porque isso é uma questão bem ainda intrafísica. O paradireito ele é mais amplo, ele abre esse olhar, mas nos pega muito, né? Alguém quer falar? Moura, você quer falar? Não? Ok, então vou adiante. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá, pessoal? Bom, gente, a cosmoética agora, né? Não poderia deixar de entrar aqui nesse viés. Eu vejo muito a cosmoética como assim, o melhor para todos. A economia de males, quer dizer, pelo menos prejudicar o menos pessoas possível, ou não prejudicar ninguém. Mas existem formas para a gente ampliar esse entendimento? Como é que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver mais adiante. Como que a gente pode avaliar nosso posicionamento diante de uma situação que às vezes pode estar sendo um pouco complexa, em termos, ou que a gente tenha dúvida, né, sobre essa questão moral que transcende a moral humana, porque vai pegar a questão multidimensional dentro do paradigma. Tá bem, aqui eu estou ok, eu sou advogada, eu respeito o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética dos Advogados, mas será que naquele código não tem alguma coisa que daqui a pouco pode estar desrespeitando algum código maior? Esses questionamentos, eles são super válidos, porque eles nos fazem mudar, tá? E eu também não tenho respostas. Cada caso é um caso, tá?
Ninguém tem resposta para isso, assim, peremptória e rígida. Veja, gente, nós temos pensenes. Então, se a gente estender essa questão dos direitos e deveres para vamos dizer, o paradigma consciencial, em tese, tem até aqui um verbete do DAC, né, que diz que aqui tem uma questão da patopensenologia, ó. Temos de viver atentos ao que fazemos nos mínimos detalhes. Aí tem aqui uma questão em latim, que eu sou péssima, mas eu vou ler. Faber est suae quisque fortunae. Cada qual é artífice do seu próprio destino. Os patopensenes não são punidos pela lei humana. Realmente, eu posso patopensenizar o tempo todo. Ficar ali pensando mal da vida de todo mundo que eu conheço. A lei humana não pune. Aí, em latim, tá? Cognitationes, poenam nem patitur. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos. E aí, como é que fica o princípio da conscienciologia dentro dessa questão do pato pensene? Vocês acham que a gente é punido? Márcia, meu entender, pelos princípios da cosmoética, não existe punição, né? O que existe é a auto-reflexão sobre as próprias imaturidades. Então, não é que exista uma punição, existe a possibilidade da consciência refletir e reciclar sobre aquilo. Esse é o meu entendimento. Eu acho que não há punição. Okay. E há consequências, Existem, né? as consequências, lógico, das nossas ações, né? Mas, assim, não é que a cosmoética ela não pune e nem privilegia ninguém, né? Então, estamos no fluxo e dentro desse fluxo vamos, digamos assim, alinhando o caminho. Mais ou menos assim que eu penso. Não sei se estou certo, se estou errado. Quem mais quer falar? Fala, a punição, Márcia, eu acho que é aquela lei do retorno. Tudo bom, Graça? Tudo! Aquela lei do retorno, né, que o professor Valdo falava, a lei do retorno, né? Você planta as ações, aí vai vindo essas consequências, vem tudo, né? Uhum. Quem mais quer falar? Vitória. Eu concordo também que não há punição. É realmente a lei da ação e reação. Se você tá lá pensando mal de todo mundo, eu acho que coisa boa, né? Você já tá se autocorrompendo, você já tá fazendo mal a si mesmo, mesmo não sabendo, mas você já tá fazendo mal a si mesmo. O primeiro prejudicado sempre é você mesmo, de estar pensando mal das outras pessoas. Então... Quem mais? Mais alguém? Agora eu vou dar a resposta. Eu quero falar. Fala, Madalena. Madalena! Eu concordo com vocês todos, mas eu acho que só quem tem um pouquinho mais de lucidez é que pensa dessa forma, né? Porque quem não tem se sente punido, né? Se sente como se fosse injustiçado, como se a vida tivesse... como se o destino fosse ruim, né? Acredita em destino, enfim. Até a pessoa conseguir ter clareza para fazer esse tipo de reflexão, tem que ter muita autopesquisa, né? Ok. Mais alguém? Gente, ninguém tá certo, ninguém tá errado, tá? Existe uma máxima que diz assim: o para-direito pune com o autodiscernimento. Então, seu autodiscernimento... É complexa essa frase, gente. É complexa. Isso merece uma webconference. O para-direito pune com autodiscernimento. A gente ficou muito tempo dentro da Juriscons, assim, alguns encontros debatendo isso, viu? E vai longe. Porque é dentro disso que todo mundo está falando. Olha, você enxerga, e aí? Agora a coisa fica mais complexa, né? Mas então, podemos ir adiante.
Direitologia. Aqui tem uma máxima do Valdo Vieira, que diz assim: o direito humano, por exemplo, desde o direito romano até a lei comum, revivida pelos britânicos da Ordália, que criaram a Common Law, evoluiu bastante até os direitos de hoje. Então, desde lá de Roma, do Ulpiano, Papiniano, Modestino, Gaio, Paulo, sei lá mais um monte que tinha, mas esses 5 são os principais, já evoluiu bastante. E alguns dos princípios primários, brocardos, né, do cotidiano forense desse século XXI, podem ser confrontados ou assimilados pelos princípios do cotidiano conscienciológico. Gente, isso está no DAC. Eu botei Homo sapiens ali. Desculpe, mas não é. É no DAC. O verbete é direitologia. Depois eu vou arrumar. Então, o que vocês acham? O que se assimila do direito com os nossos princípios conscienciológicos? Quem quer dar uma opinião? Posso trazer o princípio de causa e efeito, que é estudado no direito penal. E esse aí mexe com todo o holocarmo. E por aí vai, nós temos muitos. Essa questão do pensamento não ser punido, né, que se coaduna com a ideia lá do paradireito punido, né, com autodiscernimento. O princípio de que não há defeito maior do que a ignorância, que ninguém pode alegar a própria torpeza em juízo, né? Ninguém pode chegar em juízo e dizer assim, eu não sabia. Não. Isso, e a gente, no caso da conscienciologia, a gente preza muito pelo saber, né, dessa questão. Enfim, tem muita coisa que a gente vê em comum e a gente vai trabalhar isso adiante, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, assim... Ô, Márcia, eu queria colocar um ponto de vista. Pode Fala, ser? quem? Deixa eu ver quem. Pode Eliel. falar. Eliel, foi? Na mesma casa, né? Uma coisa que ficou me chamando a atenção, você falou, né, que para direito pune com autodiscernimento, certo? Se a gente pensar nesse sentido, então não existe heteropunição, só existe autopunição. E a autopunição é uma falta de autodiscernimento. Porque punir é uma coisa religiosa, né? É uma coisa do passado. A pessoa puniu aquilo. Mas aí faz um sentido. No sentido de que, na verdade, a falta de autodiscernimento acaba gerando uma autopunição. E aí a questão da cosmoética e do fluxo do cosmos não teria a heteropunição, que às vezes o direito ele traz isso, né? A heteropunição. Então, do ponto de vista evolutivo, não existe essa heteropunição, a não ser a autopunição. Faz sentido esse raciocínio? Eu acho que faz. Deixa eu dar um pitaco aqui também. Vai. Dentro do que a Maria está falando, eu vejo que o direito também não pune, ele só faz contenção. Porque ele pode tentar, a tentativa do direito é reeducar dentro de um contexto social momentâneo e histórico, dentro daqueles determinados valores. Então, ele faz a contenção do indivíduo para que o indivíduo ou fique adequado àquele momento, àqueles valores da sociedade, ou se ele ultrapassa, ele vai ser contido. Mas, na verdade, o direito em si não consegue punir a consciência. Essa é a minha visão. Apesar de fixar pena... Sim, a pena é a contenção. É um modelo reeducativo. É uma forma de enxergar a pena como contenção, né? Não, porque na verdade, assim, a consciência, aquele indivíduo, aquele ser, ele pode pegar aquela pena e sempre se revoltar mais ainda dentro daquele
zeitgeist dele, sabe? Do momento histórico dele. Isso não significa que, ao cumprir a pena, ele vai tenha feito tenha obtido autodiscernimento sobre aquela questão. É nesse sentido, entende? Então, assim... Na verdade, eu acho que essa tua fala e a do Eliel, elas têm bastante relação com essa necessidade de vivências mais avançadas. Que eu fiz até a pergunta, assim. Há necessidade de vivências mais avançadas, porque eu acho que o que permeia essa ideia de ser uma pena ou não é a intenção de quem aplica e vamos dizer, a forma como quem recebe. Sim. O problema da intenção de quem aplica é a pessoa realmente ter uma ideia de julgar aquele comportamento como errado dentro dos seus próprios daqueles valores individuais do julgador. Dificilmente hoje na sociedade a gente tem os julgadores numa posição de enxergar a questão principalmente multiexistencial da consciência e multidimensional também, porque toda a interferência. Então, que ao aplicar uma pena, o julgador não estaria apenas digamos assim, punindo aquele comportamento, mas ele está punindo socialmente. Ele está condenando, ele está julgando e condenando socialmente. Mas isso não... Se o julgador tivesse uma visão, digamos assim, a diferença é quando existem os aplicadores do direito com uma visão mais ampla, mais integral. Aí nós podemos pensar num julgamento ou numa punição intrafísica, podendo ampliar aí a questão de começarmos a pensar sobre realmente reeducação. Acho bem complexo isso. Olha, tem muita complexo. Gente deixa eu colocar só uma coisinha. Então, Graça, assim, só para a gente entender. Você fala que é um processo de reeducação, né? Do direito, uma coisa nesse sentido. Mas quando entra a questão da pena de morte não tem reeducação. O cara simplesmente morre. Sim. Então, é uma punição, nesse caso. É uma punição para quem está no intrafísico, porque a gente olha a morte como uma punição, mas a morte pode ser um privilégio da consciência. De passar mas aí no caso está colocando uma pessoa que tem uma visão multidimensional e multiexistencial. Não necessariamente. Porque às vezes se libertar do corpo físico, às vezes não. A libertação do corpo físico implica necessariamente numa maior liberdade da consciência, seja ela dentro de um contexto mais patológico ou, claro, com muito mais razão, num contexto mais libertário. Mas mesmo no contexto patológico, liberar uma consciência por meio da pena de morte, nossa, para ela às vezes é um privilégio enorme. A questão da dessoma é ruim para uma visão intrafísica, não necessariamente para uma visão extrafísica. Ter que ressomar nesse planeta, às vezes não, na grande maioria precisa ser compulsório, porque a consciência não quer ficar nessa prisão soma, entendeu? Então, essa é a minha maneira de pensar. Sim. Por isso, eu sou tão contra a pena de morte, porque, na verdade, a pena de morte não vai limitar uma consciência, não, ela vai libertar uma consciência para ela atuar muito mais amplamente. Ok. Gente, peraí, calma. Mais alguém quer comentar, pessoal? Márcia, desculpa, Cristina, eu tô com um problema na minha câmera, mas vocês me ouvem? Ouvimos. Sim. Oi, Cris. Então, eu queria discordar frontalmente dessa fala da Graça, porque a pena de morte, ela causa mais interprisão, porque quem está tanto sentenciando a pena de morte, como quem está participando da aplicação da pena de morte, entendeu? É um nível de interprisão muito grande. Então, eu não vejo como uma questão libertária. Eu vejo como, digamos assim, reforçar os vínculos interprisionais entre as consciências. Entendeu? E justamente pelo fato de faltar uma visão mais multidimensional, mais holossomática, que é muito complicado nós dizermos que quem
sentencia a pena de morte, quem aplica a pena de morte está libertando. Eu acho que não. Eu penso que está justamente causando uma interprisão muito maior. Então, eu acho que a gente tem que ser cauteloso nessa afirmação, entendeu? Eu respeito o posicionamento da Graça no sentido de defender a pena de morte, acho que ela deve ter os argumentos dela. Não, eu não defendo, de forma alguma. Eu concordo contigo. Eu entendi você falando que em alguns momentos você pensa que é válido, não sei. Mas, não, de forma alguma. Às vezes, eu disse sabe por quê? Porque a pessoa que a gente não sabe qual que vai ser o estado da consciência depois que ela passa pela questão da pena de morte. Eu concordo. Então, às vezes, ela fica liberta, pelo contrário. Ela se aprisiona mais ainda nos autoassédios e ela passa a ser uma assediadora extrafísica. Perfeito! Então, aqui extrafísico, mesmo que ela cumpra a ação prisão perpétua, às vezes ela está conseguindo muito mais, né, dentro da visão restrita, do ponto de vista do direito intrafísico e da justiça intrafísica, né? Eu concordo plenamente com você. A gente tá falando, não está falando de casos específicos, a gente às vezes não tem elementos, mas de um modo geral, eu acho que a gente tem que ver que a aplicação e a atuação num processo de pena de morte gera mais interprisão, muito mais interprisão do que libertação. Eu acho que ninguém se liberta com pena de morte. O ponto é que nós estamos comentando se é pena ou não. A Graça entende que isso é medida de contenção. E o Eliel estava dizendo que era pena. E aí a Graça quis dizer assim, que ela é uma medida de contenção. Então, ela não chegou a dizer que era... Acho que você chegou depois, né, Cris? Ela não chegou a dizer que defendia a pena de morte, mas era em questão de ser ou não uma pena. Que a gente está falando se para direito público ou não. Então, pode ser que eu tenha entendido errado. Eu cheguei agora e o que eu peguei a fala da Graça foi no sentido de que a pena de morte liberta. E é nesse ponto que estou de certa forma, eu entendo, Cris. Eu também sou contra a pena de morte. Claro, até disse na minha fala que esta era uma razão pelas quais eu também era, uma das razões pelas quais eu sou contra a pena de morte. Concordo plenamente contigo que todas as nossas ações terão reflexos interprisionais, não há dúvida nisso, mas veja bem, eu ter alguém que, dentro de uma visão da sociedade intrafísica, cometeu crimes, vamos falar sério, assim, algo com muita imaturidade, em manter ele numa prisão por um determinado período ou numa prisão perpétua, é muito preferível do que aplicar uma pena de morte, porque a pena de morte vai liberar esse assediador do soma. Então, uma das coisas já se libera, entendeu? Mas, Graça, desculpe, é justamente isso que eu estou contestando, que eu estou discordando de você, porque às vezes é justamente, aliás, às vezes não, a gente sabe que como restringimento intrafísico, paradoxalmente, é mais libertário para a consciência, porque sem o restringimento intrafísico, a manifestação patológica dela não tem limite. Então, é preferível ela ficar, na minha visão, né? Vamos falar aqui em casos hipotéticos e de uma generalização. Às vezes, é preferível ela ficar com uma prisão perpétua, e aqui eu não estou falando de condições de prisão, não estou falando nada disso, mas é preferível ela ficar numa condição perpétua, que aí ela tem até mais oportunidade de refletir. Novamente, não estou entrando em condições intrafísicas de estrutura de ambiente carcerário, não estou entrando nesse sentido, mas porque aí ela vai ter mais oportunidade de refletir dentro do restringimento intrafísico, do que às vezes, entendeu? Ela ser vítima, né, de uma aplicação de uma pena de morte, e aí, extrafisicamente, ela não vai ter o mesmo nível de, digamos assim, de trincheira, até certo ponto, de proteção que ela tem, sob o ponto de vista da pensanidade dela. Ela vai ser uma consciência parapsicótica, por hipótese. E aí, como uma consciência parapsicótica, eu acho que ninguém parapsicótico fica liberto, pelo contrário, fica num autoassédio tremendo. Então, é preferível ficar autoassediado intrafisicamente, porque pelo menos os efeitos são menores e a pessoa ainda tem a oportunidade de pensar mais do que ela está extrafisicamente, com o nível de patopensenidade dela só com psicossoma, numa condição de total parapsicose, e o tanto de interferência que ela vai ter enquanto assediador, né? O quanto ela pode ser cooptada por mega assediadores para ficar como satélite de assediador. Então, assim, em determinados contextos,
E eu penso que, às vezes, até na maioria, não vou, aí a gente tem que entrar caso a caso na questão, né, do que é justiça, intrafísica e tudo, mas às vezes é preferível a pessoa ficar realmente presa. Ali ela vai estar contida, entendeu? Do que Agora, ela gente, ser colocada na condição de consciência. Agora, assim, só para a gente entender, então, mais alguém quer falar sobre essa questão de pena? Porque, assim, a gente está falando de vivências mais avançadas que a gente poderia ver se há necessidade de ter ou não, porque a gente ainda está punindo muito, né? Na verdade, se a gente for trazer o para-direito para essa ideia do direito, e dentro dessa proposta de que o para-direito ele pune com autodiscernimento, ou seja, não é heterodiscernimento que vai me punir mais, né? É o meu autodiscernimento que vai me colocar numa condição complexa. Que tipo de vivências mais avançadas a gente poderia pensar para o direito? É interessante, talvez, trazer uma ortopensata do professor Valdo, que dizia que a pena de morte é a sacralização do homicídio pelo Estado, ainda medievalesco, em pleno século XXI. Então, uma não resolução da situação mesmo, né? Ela perpetua a sensação de injustiça, né? O senso de injustiça. Mas e aí? Como é que a gente pode pensar assim? Que a ciência jurídica, onde que a ciência jurídica poderia avançar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Maria Eugênia. Márcia, eu gostaria só de colocar aqui, Graça, muito boa ter a sua participação aqui no grupo, viu? Ainda está na Austrália? Acho que a Graça saiu. Bom, então é o seguinte, eu vou também trabalhar em cima da fala da Graça, mas eu gostaria que ela estivesse aí. Ah, ela está. Ela está aí. Você não está vendo. Eu estou sim, Márcia. Eu estou aqui em Foz já. Tá bom? Jóia. Então, é o seguinte, só para... eu vou discordar de você que o direito não pune, tá, Graça? Por quê? Porque a gente vem na história num direito punitivo e, mais recentemente, a gente tem o nosso direito utilitarista, que é uma punição. E muito mais ainda, pior que eu acho, que na teoria ele quer fazer uma ressocialização, mas na prática, principalmente no direito criminal, ele não ressocializa ninguém. Então, é uma punição bastante perniciosa, sabe? Acaba fazendo pior do que se pretende fazer. Então, assim, é nesse sentido que esse direito punitivo, e eu trabalhei um pouquinho esse tema na minha dissertação, ele está em colapso, justamente por essa forma de punição que, na realidade, ela não funciona como se pretende na teoria, e mesmo na teoria, ela está aquém, entende? E aí a gente vê hoje, a Márcia conhece, Cristina, muitas pessoas aí, esses meios adequados, que se chama agora, métodos, né, de resolução de conflitos. Por quê? Porque, de algum modo, o Estado se apoderou lá, e a gente traz Hobbes, enfim, mais recentemente, na Idade Média, que trouxe o Estado como o guardião da sociedade. E a sociedade, ela perdeu a sua voz. Então, o direito, hoje, ele não tem a voz do cidadão. O Estado é que faz as coisas, a vítima sequer ela é ouvida, principalmente no direito criminal, né? É ouvida ali, depois esquece a vítima. Então, são muitas situações que eu entendo que reforça mais essa punição do direito. Entendeu? Pois é. Veja bem, tu concordou com o que eu falei, que na verdade, o sistema jurídico, o direito intrafísico, ele não alcança. Ou ele faz essa punição errônea, porque eu acho que nós, enquanto paradireitológicos, buscando a cosmoética, a gente não pode pensar simplesmente um tacape na cabeça das pessoas. Leia-se para cafiar a pessoa.
Não, a gente precisa reformular isso, começar a pensar isso que tu está trazendo, de formas que a gente possa trabalhar com essa consciência para que ela consiga realmente fazer as reciclagens que ela se propôs a vir, o que a sociedade intrafísica, o que o extrafísico espera dela. É por isso que eu digo que o direito, ele não consegue punir uma consciência, ele pode conter uma consciência, mas na questão do autodiscernimento, é uma questão da consciência. E nesse sentido, eu concordo plenamente com a Cristina, que a questão do autodiscernimento vai ser mais proveitoso se a consciência efetivamente ficar aqui, porque ela vai ter as experiências. Eu concordo plenamente com isso. Mas veja bem, se a gente pensar em questão... Talvez vocês não conseguiram entender o que eu falei em relação a se libertar do corpo físico. Experimente, pensem vocês, aliás, numa projeção, numa saída lúcida do corpo. Qual é a sensação que vocês têm? Não importa se, mesmo que a gente vá para a baratosfera, sei lá, vai ter uma experiência na baratosfera, mas a sensação de liberdade fora do soma é algo impressionante. Então, assim, eu ainda acho que o grande equívoco da pena de morte é os julgadores não têm noção da questão da multidimensionalidade. Esse é o grande problema. Eles acham que retirando o caso do Saddam Hussein, eles acham que lá matando, tirando o Saddam Hussein daquela cova, daquele buraco que ele estava, eles se livraram do Saddam Hussein. É um grande equívoco. Talvez ele tenha sido reurbanizado. Talvez. A gente não sabe. Aí sim, poderia se trabalhar com uma hipótese de que a sociedade aqui do planeta, momentaneamente, está, digamos assim, com Saddam Hussein suspenso nas suas influências aqui. Graça, você me permite algumas observações? Pois não. Eu vi a sua própria expressão. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Jarva, só um minutinho. Vai ser a última fala, depois eu vou continuar com o assunto, porque eu acho que a gente está ficando muito nesse tópico e a gente pode aproveitar esse debate para os outros tópicos também da palestra, tá? Então, é a última fala, depois a gente continua com as questões da palestra e a gente aproveita a mesma questão ou outras também que vierem. Então, já... Objetivamente, então, eu quero ressaltar que cada um dos que vem aqui para se expressar, eles têm que lembrar do Rzinho da Verpom. É uma verdade relativa de ponta. Então, Graça, se você atribui um significado para penalização ou imposição da pena, não, isso não é uma sinonímia de a sentença que a pessoa recebeu. Não, isso não é uma penalização. Isso não... Por exemplo, a Marilza discorda também, e a Marilza escreveu aí, na comunicação escrita, olha, mas a penalização não é uma punição? Então, por exemplo, aí o Eliel também se expressou assim, não pode haver uma heteropunição, gente, cada um de nós interpreta eventos, então eu diria para vocês moderarem o discurso. Acho que alguns aqui me conhecem, eu tenho esse apreço pela palavra. Se a gente se expressa de um viés meio absolutista, meio dogmático, papal, fica estranho. O Jarbas tem a mesma interpretação que a Cristina. Poxa, como é que... E, por exemplo, agora, quando a Graça falava, não, o problema é de quem fez a sentença. Gente, aí a Graça subentendidamente falava, não, porque aí teve a morte, determinada pelo espaço, uma sinonímia da dessoma é projeção final, mas é o Estado que impôs isso. Então, eu só queria dizer a vocês, é válida a interpretação de alguém que compreenda. Não, penalização não é sinonímia de punição. Assim como é válida a interpretação de alguém que compreenda. Penalização é sinônimo de punição. Assim como é válida a interpretação de alguém que, diante dos fatos do mundo, das ocorrências, fale. Não, é possível a heteropunição. Não vamos abraçar dogmas. Vamos lembrar que cada um tem uma interpretação da vida e atribuição de significados em consequência a isso. Só isso. É porque muita gente bateu
de um tom absolutista. E a Verpom mandou lembrança. Abraço a todos. Ok, pessoal, olha, calma, nós vamos adiante, muita calma, né? Muito Ola Karma nessa hora, tá? Vamos com calma, que tem muita coisa ainda para andar aqui. Eu acho que a discussão é super válida, tá? E assim, vamos entender, então, essa questão que eu acho que eu vejo assim, do holocarma e do paradireito, como sendo um dos pontos para a gente ver aqui, ó, o que é primeiro paradireito, né? Paradireito, dentro do paradigma consciencial, tá? Ele é uma especialidade da conscienciologia e ele vai trazer as regras de convivência nas dimensões extrafísicas. Então, ela traz as regras nossas aqui, nossas com as consciexes, as consciexes com as consciexes, e faz uma série de, vamos dizer, parajurisprudências baseadas na forma como a gente se manifesta multidimensionalmente. O paradireito, dentro da enciclopédia da conscienciologia, ele é uma ciência, tá? E ele vai trazer estudos que são técnicos a respeito dessas parajurisprudências, dessas formas como a gente veio se manifestando, que foram se criando princípios para leis, um conjunto de manifestações. Então, conforme esses conjuntos de manifestações mais elevados, melhores, mais perenes, aceitáveis, íntegros, né, justos, retos, que esse é um tripé que a gente fixa e que a gente traz muito dentro da paradireitologia. Pensenização íntegra, justa, reta. Não é só atitude, é questão mental. Conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. Empregando corretamente a energia imanente na vivência e paradivivência da megafraternidade. Quer dizer, a pena de morte passa longe disso. Veja, num ciclo ali no nosso quadro ali, há um círculo pequeno que fala moral, ética, direito e bioética. Aqui que eu entro assim, que o direito é tacanho. Porque começa a pensar em cosmoética, chega a crise, que nem chegou para mim. Eu disse, eita, o que eu estou pedindo? Isso é cosmoético ou não é? Eu estou ajudando ou não estou? Será que realmente eu estou ajudando essas pessoas que me procuram? Essa crise, eu diria que 90% dos colegas paradireitólogos que são operadores do direito, eles vivenciam. E existem formas de passar por isso de um jeito mais tranquilo ou não, tá, gente? Depende. E o paradireito, ele vem maior ainda, porque quando eu começo a pensar em cosmoética, eu já estou pensando no outro. E quando eu começo a pensar em paradireito, eu já estou agindo com a minha pensinização íntegra, justa e reta. Eu não estou só pensando, será que isso é certo, isso é errado? Será que eu estou assistindo ou não? Será que eu vou prejudicar alguém? O que é o melhor para todos? Eu já estou querendo ser assim, tentando melhorar, né, no emprego correto da energia imanente. Então, vamos lá, dentro da cosmoética, para a gente pensar nessa ética universal, a gente já falei antes lá no início, mas sempre é bom reforçar que aconteça o melhor para todos e não somente o melhor para mim, porque dentro do melhor para todos, o melhor para mim também está incluído, eu faço parte do todo. Dos males, o menor. Cada caso é um caso, e aqui eu amplio essa ideia de cada caso é um caso, para cada caso é um caso, cada momento é um momento. Porque às vezes o mesmo caso, num momento diferente, ele é visto de uma outra forma, que é a questão do Zeitgeist, que a gente estuda muito aqui quando a gente vai estudar as retrovidas. Então, um caso, num momento, ele tem atenuante. Por exemplo, lá atrás, quando se falava em escravidão, era uma coisa, hoje em dia é outra bem diferente. Não quer dizer que não fosse errado, é ruim, não presta mesmo, é o próximo princípio, não adianta fazer maquiagem, mas fazia parte de um contexto geral. A questão do auto-imperdoamento e heteroperdoamento, a gente teve a oficina agora de
absolutismo nessa semana com a Maria Eugênia e o Fabrício, os professores da Juriscons, né? Trazendo muito essa questão do auto-imperdoamento, né? E isso não é para mim. Eu já posso me omitir nesse aspecto porque eu vou ficar no superávit, eu não preciso me envolver. Então, gente, são princípios assim que vão norteando a nossa conduta a partir do momento, ou pelo menos a gente quer tentar praticar isso quando a gente começa a entender mais, né? De conscienciologia, a gente vai aprofundando na nossa autopesquisa. E aí tá ali, ó, o que é uma pensionização justa? Quando executada com bases na justiça, no equilíbrio, numa racionalidade íntegra. Íntegra é a pessoa lúcida, honesta, íntegra. Tem inteireza de princípios morais, incorruptível. Teaticamente, sabe? Não apenas, vamos dizer, verbalmente. Porque é muito difícil fazer essa, né? Eu apenas falo que eu sou íntegra, honesta, ou eu realmente sou. E a pensionização reta, ela é retilínea, é permanente, é perene. Eu sempre procuro o melhor pensene, a meu respeito, a respeito do outro. Não digo que eu sempre procuro, eu sempre gostaria de procurar, né? Mas às vezes eu ainda, como eu digo, às vezes a gente erra nessas coisas, né? Que são básicas dentro da conscienciologia. Então, gente, olha só. O holokarma, ele nos traz aqui a questão do egokarma, do grupo karma e do polikarma, tá? Eu não vou entrar muito, porque eu sei que todo mundo já conhece. Eu quero trazer aqui, assim, uma pergunta do egokarma. Olha só essa frase. Prosseguindo, eu estava estudando a obra 700 Experimentos, tudo aquilo lá de trás foi retirado dessa obra, tá? Que é do professor Valdo. Excelente obra, para quem não conhece, vale a pena ler ela inteira e estudar com muita calma cada experimento. Sempre traz novidade, é uma obra já bastante, vamos dizer que ela tem mais de 30 anos, mas ela sempre traz novidades. Então, ela traz aqui, ó. O egokarma é puro egocentrismo, quase sempre. Quando entra esse quase sempre, eu fico um pouco assim, ué, se é quase, não é sempre. Então, egokarma não significa sempre egocentrismo. Quando que ele não é? E aí? A tarefa libertária das consciências, quando em equipe, exige características insubstituíveis. Então, para eu me libertar num grupo, em equipe, nós aqui que fazemos parte da CCCI, nós fazemos parte de uma equipe intrafísica. A nossa tarefa libertária, ela exige algumas características da gente, são insubstituíveis. E elas vão eliminar desentendimentos, mágoas, suscetibilidades e ressentimentos para se chegar ao complexo. Está lá no 700, tá? Então, vamos lá. Pode-se afirmar que os desentendimentos, as mágoas e os ressentimentos são reações típicas do ego, portanto, ainda infantis? O que vocês acham? Vocês entenderam as duas perguntas? Vamos começar pela primeira. Quando que o egokarma não é egocêntrico, pessoal? O que vocês acham? Ninguém vai dar pitaco? Eu vou dar cola daqui a pouco. Alguém quer falar? Ninguém? Ah. E a segunda, então? Então, eu vou adiante. Então, eu vou dizer, hein? Olha só. O egokarma, e isso também está no 700, não é coisa minha, tá? O egokarma diz ali, ó. Ele não é egocêntrico. Vamos dizer que estejamos nós aqui. E eu consigo fazer com vocês, eu chego e as minhas energias, o meu holochakra, ele não choca. Eu me afinizo e eu gero paz dos egos. O meu holochakra, essa tarefa de promover essa afinização é uma tarefa egokármica. Olha que interessante. É um para-dever egokármico. A coesão. Quando a gente anda lado a lado, intra e extrafisicamente.
A gente se coloca junto, não batendo de frente, é junto. Confraternizar-se na união de cardiochakras e paracérebros. Quer dizer, a gente está tentando, está batendo cabeça, debate, tudo bem, mas é união para chegar a alguma conclusão. É uma confraternização, uma coisa bacana. Gente, estamos debatendo, significa que a gente tem cérebro, tem paracérebro. Compartilhar ideias a partir do mental soma. É unânime a ideia de que nós vamos compartilhar as nossas ideias mentais somáticas. Seguir as ordens de um líder de modo mais democrático possível. Quer dizer, se eu tiver que seguir alguma ordem, que seja com democracia, que eu possa manter a minha harmonia dentro daquilo, na hora que eu for me submeter àquilo, que aquilo não fira a minha pessoa. Eu tenho que obedecer, então vou me harmonizar dentro disso. É bem difícil quando a gente vê certas lideranças despóticas, mas é uma tarefa ego-kármica. Veja, vamos tentar acessar o amparador desse líder. Às vezes é o que dá para ser feito. Estou tentando fazer, estou tentando, né, ver como que se faz isso, mas enfim. A democracia, viver com inteira harmonia de vistas, sem doutrinações. Gente, envolve os grupos, mas é como a gente se porta no grupo. É como a gente se sente com o outro. Essa é a nossa tarefa ego-kármica principal. É a gente estar ajustado, estar íntegro. Então, aquela ideia de íntegro, justo e reto é a nossa tarefa ego-kármica. Alguém quer comentar? Fala. Ai, tá com chiado, Eugênia. Eu acho. Oi, com licença um pouco, aqui sou eu, Leandro. A Eugênia está em duas conexões, eu estou observando aqui, então acho que uma resolve este áudio aí. A Rosária, ela está perguntando, mas aliás, ela está colocando aqui, ó, Márcia, penso que é quando você se recicla, você melhora todo o ambiente e impacta na interação positiva com os demais. Também, quando você se recicla, você melhora tudo. E aí você já estende para o grupo, né? Só o ato de você reciclar é a tarefa e ego. Mas aquilo impactando já gera efeito grupal. Então, uma coisa puxa a outra quando a gente entende de ego, grupo e poli. O efeito, quando ele é tal que já não vai só para os grupos aos quais eu participo, começa a abrir aquela outra conta corrente. Tem aqui uma, na anterior, acho que eu tirei de onde eu estava. Tá, voltei. Que é a questão ali, ó, humor. Manter um humor conciliatório. Abrir a boca para desembainhar a língua é desperdício de energias. Gente, tem no Homo Sapiens Reurbanizados. Vocês têm que ler. Eu recomendo essa leitura. São, eu não sei quantos, mais de 50 provérbios. Ele começa assim, provérbios belicosos. E aí ele traz, assim, com toda a referência bibliográfica, coisas que a gente fala que são super bélicas e todo mundo fala normal. E aí tem os provérbios que são pacifistas, né? Então, tem muitos relacionados à língua, que é o quanto que a gente usa a língua como espada, né? Mas, enfim, vale a pena ler, porque você acaba, às vezes, exagerando e, né, usando a língua como não deveria, enfim. Cada um de nós, acho que já deve ter feito isso algumas vezes, né? Então, o ego-karma, né, respondendo essa pergunta aqui, que a gente já debateu, né, eu acho que existem coisas na nossa vida que a gente pode já começar a praticar. Que entender que a nossa tarefa é ego-kármica, a gente às vezes pensa assim, quando eu for íntegra, justa e reta, eu vou estar... Gente, é o começo. É o começo do holokarma. É eu comigo mesma. Por mais difícil que isso seja, isso vai trazer para nós bons efeitos.
dentro daquele princípio de causa e efeito. É complexo pensar nisso, e eu acho que é um exercício interessante, sabe? Da gente pensar assim, que efeito isso vai ter? Como que isso volta para minha cabeça? Tranquilamente ou fico meio tonta? Enxergar isso é muito importante. E também o tempo que a gente leva, às vezes, para amenizar aquela sensação, né? Que às vezes a gente tem de não ter acertado nessa tarefa egocármica. Aí vamos aqui para a questão grupocármica, tá? Então, esse aqui a gente traz os 700 experimentos. Toda essa pesquisa que eu fiz para a web foi com base nos 700, tá? Porque eu acho que ali é onde a gente tem melhor exposta a questão, né, para mim, pelo menos, do holocarma, do grupocarma e do policarma, né? E a gente vê ali, assim, que existe os 5 elementos que mostram em que ponto que a gente está no nosso curso grupocármico. Nesse slide aqui, a gente pode ver bem os estágios, né, da interprisão, da vitimização, da recomposição, da libertação e do polikarma. Então, aqui, ó, isso aqui que eu acho que é inconfundível. A gente entender esses pontos é muito sério. Quando eu estou na interprisão, eu estou naquele sistema de bate e leva. Bate e revolta, bate e revida. Alguém quer falar? Tem no chat aqui também, a Graça está falando que penso que a questão positiva do ego é quando a pessoa se recolhe nas suas reflexões para aumentar seu autodiscernimento, pois a partir desta postura egóica vai interagir melhor multidimensionalmente. Sim, Graça, essa é a essência. É você conseguir fazer a reflexão para você interagir de uma forma mais empática e mais fraterna. Eu concordo com a sua colocação, acho que é bem por aí. E aí, já no grupokarma, quando a gente começa a interagir dessa forma, ó, se reeducando, se reposicionando, se reciclando, a gente começa a recompor. Não é quando a gente está magoadinho, ressentido, frustrado, reivindicando. Ou quando a gente ainda está querendo bater de volta, toma, leva, ou defender a própria razão, enfim. É quando a gente começa a reeducar. Então, cada ponto que eu me reeduco, eu faço um looping ali eu começo a avançar nessa tarefa aí, que é a tarefa de, vamos dizer, evoluir para um polikarma. A libertação, ela ocorre quando essa manifestação egóica nossa, ela já não existe mais. Quando a gente já tem muito pouco em termos de karma, de manifestações egóicas negativas para serem pacificadas. Tem uma página do Conscienciograma que é a antiofensividade. E ali foi a primeira, assim, acho que é uma forma da gente poder entender o quanto que eu me senti ofendida, ainda me coloca na interprisão. Não é nem eu me ofender. É eu me sentir ofendida, porque é puxar a responsabilidade para si da própria pensenidade íntegra, justa e reta. Não é mais dizer, fulano me chamou de idiota e eu estou ofendida. Não, é puxar para si essa responsabilidade. Eu me ofendi. Puxa, por que eu ainda me ofendo? Por que eu não consigo puxar para o loco interno? Por que eu não uso isso para mim? Sabe, não, eu ainda me ofendo e fico 2 dias aqui. Então, cada vez que eu me ofender, eu preciso fazer esse exercício para poder ter essa pensenidade, né? E conseguir chegar à libertação. É o egocídio, né? É o egocídio isso aqui. A proposta do egocídio é você estar recompondo mais do que arrumando interprisão e se vitimizando. E o polikarma, né? Que aí ele nos coloca numa condição mais avançada, todas aquelas nossas tarefas que são mais libertárias, que chegam a mais pessoas,
que não envolvem só grupinhos, né? Elas vão ampliando essa conta corrente grupocármica. Onde é que está? Eu trouxe aqui algumas explicações, mas eu acho que não vamos ter tempo para a gente entrar profundamente em cada etapa. Eu já queria entrar logo aqui na policarmalidade, porque tem umas questões aqui que são bem sérias, que é a questão do medo, que é assim, quem quer doar tudo não teme perder nada. Gente, isso aqui é uma lição de fraternidade. Se você quer doar o que tem, você não... O que você vai ter medo de perder o quê? É interessante essa abordagem, sabe? E quantas vezes a gente fraqueja, trava, foge pelo medo? O medo, ele é um limitador da nossa policarmalidade. Entender isso é muito sério. A sedução, né? Então, você já não usa mais disso. Você agora já não prioriza mais esse tipo de sedução holochacral, apenas a sua sedução, da sua inteligência, da sua, vamos dizer... O sexo chakra, ele deixa de ser tão sério, tão importante, né? Você se preocupa com a evolução, então, e a assistência, né? Então, você já está... por que você se preocupa com a assistência? Porque você já viu que fazer a tal da recomposição, desfazer os seus erros, arrumar, aceitar, ampliar seus acertos, é muito melhor do que ficar brigando. Ah, errei, ok. Aonde? Aqui, ok. Dói saber, dói, mas vamos arrumar. Até que não doa mais saber. Você passa a entender que aquilo é um direito seu. Eu tenho direito de errar. Eu não preciso ser perfeccionista. A policarmalidade, então, ela nos coloca nessa condição de estar mais serenos, de uma cosmoética, né, maior, porque a gente já está praticando melhor para todos e já isso vai nos colocando numa situação diferenciada. Quando a gente começa a fazer a TENEPS, né, quanto tempo leva para a gente avançar numa TENEPS, nessa assistência invisível? E como é importante a gente estar atento a essas questões, até dentro dessas tarefas que são tão pessoais, né? Mas que ao mesmo tempo são grupais, porque envolvem a multidimensionalidade. Então, pessoal, aqui tem algumas técnicas para a gente manter a lucidez. Nós temos ainda 8 minutos, então eu vou passar rapidamente, tá? Nós temos aqui a questão que eu já falei, né, que é o estudo prático da lei de causa e efeito, que aqui a gente propõe um exercício de sempre estar se perguntando qual vai ser o efeito, qual a causa e o efeito da minha ação e da minha reação. E aí eu vou vendo, eu fiquei com mal-estar, com bem-estar, eu consegui me reconciliar, eu ainda estou no conflito, estou mais ou menos no meio, nem reconciliada, nem no conflito, estou a caminho, quer dizer, isso aqui não precisa ser dicotômico, né? Mas a gente traz isso mais para fins didáticos. Estou amando essa pessoa, estou odiando, estou conseguindo compreender finalmente a pessoa, estou cooperando, competindo dentro desse tipo de reação. Me coloco numa condição de interdependência ou de dependente, estou querendo defender a minha razão para ser racional. Aqui eu brinco sempre, né, quando eu trago esse slide, que às vezes a gente, para não perder a razão, dizer eu tenho mesmo razão, a gente chega a ficar irracional. De briga. Cadê a racionalidade? Quando a gente briga, porque a gente quer dizer que a gente está certo e tal. Essa aqui é uma outra técnica, que é uma técnica do para-raios, né? Que é, então, você leva um choque energético em alguma situação e você funciona como um condutor daquela energia para o solo. Você não vai espalhar para todos aquele raio. O para-raio, ele faz isso, sabe? Ele coloca a gente para não dar choque nos outros. Então, eu levei o choque, ok. Eu dou um jeito de absorver e exteriorizar de modo que aquilo não vá adiante.
é uma técnica interessante também, porque a reflexibilidade aqui que eu trago é como se fosse assim uma reflexibilidade pensênica mesmo. Eu não preciso refletir isso no outro se já me invadiu. Então, tenta tirar de você sem invadir, né? E o raio é o raio de sol aqui, uma brincadeira com esse desenho assim de que a gente não precisa ser um raio de choque, né? Mas um raio de sol que ilumina, que aquece, que traz um brilho especial, que renova, né? Então essa vamos dizer, uma analogia que eu gosto de fazer com essa questão que a gente sempre tem o livre-arbítrio antes da gente tomar alguma decisão, né? Isso ajuda a manter a lucidez. Fala. A Rosária pergunta, na sua opinião, qual a maior dificuldade para a busca da ortopensenidade no dia a dia? Temos diariamente tantos inputs negativos que exigem alto nível de lucidez e discernimento. Eu acho, eu vou falar da minha experiência. A minha maior dificuldade justamente é a questão egóica, sabe? É do quanto que o loco externo, ele afeta a minha pessoa. E aí eu não consigo me pautar por quem eu sou realmente. E às vezes aceitar o meu erro, uma ideia de perfeição. Então, no meu caso é esse, é o loco externo. Porque para você ser esse para-raio, você tem que estar bem, vamos dizer, com o pé no chão. E o mental soma pode até estar no cosmos, né? Então, acho que assim, a questão do loco interno para suportar a condição difícil no momento da crise. Não é fácil você manter a lucidez no momento de crise. E hoje a gente está, assim, vivendo, né, num momento, assim, bastante, vamos dizer... As pessoas estão, de certa forma, em crise, né? Olha, gente, loco interno, faz o que tem que ser feito. Tem até uma brincadeira que a gente faz assim, que às vezes a gente não sabe nem direito para onde está indo, então fique atento para não se meter numa cilada. Márcia, se você me permitir, né? Para aqueles que... O microfone está aberto. Oi? O microfone está aberto, pode falar. Sim, então, assim, se você me permitir, só para que no futuro, né, alguém vendo essa apresentação, para quem não conhecer a expressão lock interno, lock externo, lock é uma contração da expressão inglesa local of control. Então, o local de controle externo, né, aquelas dimensões externas a você, normalmente outras pessoas, né, outras influências, e o lock interno seria o local of control, o local de controle interno. A própria subjetividade da pessoa determinando, né, a sua orientação, os pensenes que habitam. Só essa observação, né, para que porventura alguém não souber o que significa. Valeu. Obrigada, Jarbas. Então, assim, aqui a outra técnica, né, que a gente, assim, sair dessa dicotomia da pena da lei de Talião, né, que eu vejo assim, que é olho por olho, dente por dente. Se me xingou, eu xingo de volta. Se me bateu, eu bato de volta. Isso é uma forma também da gente evitar essa confusão, né, que a gente tá. E buscar aqui o posicionamento assertivo. Esse pêndulo, se você impulsiona ele vai no ritmo dele. Bate e volta, bate e volta. Agora, quando ele equilibra, ele fica no centro, ele já não volta mais tanto. A pessoa bate e ele para no centro. Então, pensar assim, que a sua reação, ela não precisa ser um pêndulo solto, você tem como controlar que ela se equilibre. Isso se chama assertividade. É você não ser passivo e nem agressivo, é você ser assertivo, ser assim, olha, você está dizendo que eu estou agredindo, então veja, pode ser que eu esteja, mas eu não quero agredir, eu quero resolver. Isso é assertividade, você não precisa agredir de volta, você se colocar, né? Nós temos também a avaliação vidas, que é uma técnica que a gente faz no SAP, na Juriscons, que é o nosso serviço assistencial paradireitológico, que é baseado assim, quando a gente está na situação que, às vezes,
que é crítica, nos baixa lucidez, assim, o que eu quero realmente? Avalie o que você quer, a sua vontade. A vontade é o propulsor da evolução. O professor Valdo dizia isso sempre. A intencionalidade é o que vai, vamos dizer assim, qualificar a sua cosmoética. Então, por que eu quero isso? Eu quero isso, a sua vontade. Você vai dizer, eu quero isso. Por quê? Avalie por quê. Pergunte muitas vezes até você entender que aquilo não é egóico, que aquilo pode ser até egocármico, uma manifestação que vai melhorar no sentido positivo, mas que seja uma coisa boa. E aí entra o discernimento, ó, que é o terceiro item. Tá bom, então o que eu quero isso é o melhor para todos, você insere a cosmoética. Vai prejudicar alguém? Vai beneficiar só a minha família? Só o meu pet, às vezes? Amplie essa visão. Tenha discernimento sobre suas escolhas. Se organize. Tá bem, então eu quero isso, por isso, por isso, por isso. Isso é realmente o melhor para todos. Então, não é bem, mas agora eu já vi que precisa ser o melhor para todos. Então, se tem que ser o melhor para todos, como que eu faço para conquistar isso que eu quero? Preciso ajustar a minha vontade? Ajusto um pouco, aqui já consigo, ajusto e beneficia a todos. Ok. Então tá, fazendo isso eu vou conseguir. E superar. O que eu preciso aprender com tudo isso? Essas perguntas, elas são desassediadoras, pessoal. São muito interessantes na hora da crise. São 5 perguntinhas que, assim, realmente ativam o mental soma e a gente consegue limpar, assim, muito da nossa barra ali na hora e focar no prioritário, que é a gente não errar, a gente ser íntegro, a gente se manter dentro do foco, da evolução, da assistência, do autoexemplo, da melhoria do grupo, né? Aqui tem um ciclo conflitivo e anticonflitivo, mas a essência desse ciclo é a gente assumir a nossa responsabilidade anticonflitiva. Com isso, a gente entra no autocontrole da situação. E aí, pessoal, uma cosmovisão pacificadora, ou seja, quando a gente anda, olha essa pensata aqui, ó, no crescendo evolutivo, caminhamos da monovisão egóica ou egovisão para a cosmovisão da autovivência da cosmoconsciência multidimensional. Então, vamos lá. A gente tem uma visão egóica que é baseada na gente. Uma egovisão. Eu ali, eu aqui, eu estou parceira, eu estou competindo, eu estou cooperando, eu estou assistente. Como é que eu amplio? Ele está precisando, ele precisa disso, ele gostaria disso, você enxergar o outro. E aí passa para a visão holocármica, vamos dizer assim, policármica, né? De enxergar o efeito disso no todo. E quanto mais você amplia, você vai percebendo, vai se conscientizando mais multidimensionalmente do todo daquela visão que começa a gente com a gente e vai expandindo. Olha só, a evolução da consciência, quando arrima o interconsciencial no período da pré-intermissiologia, na direção à condição de teleguiado e líder interassistencial, que é o que a gente pretende ser, né, líderes interassistenciais na próxima existência, acompanha o desenvolvimento de um sentimento de fraternidade e a compreensão da necessidade de assim proceder, não apenas pela busca do ato de se sentir melhor, mas pelo dever de ser cosmoética. Então, o que se quer dizer isso? Quando a gente assume esse dever de ser cosmoético, não é mais só eu me sentir melhor. Eu realmente estar querendo ajudar, não prejudicar. Não arrumar mais interprisão. Até porque numa Comunex mais evoluída, o Holopensene, ele já não é mais conflitivo, ele é anticonflitivo. E aí, gente, eu trouxe aqui uma ideia de direito em perspectivas, mas vai ficar para vocês pensarem, tá? E eu também, que é a perspectiva monodimensional, que é a que a gente tem do direito, né? Apesar de ter 5 gerações ou dimensões de direito, ela é tacanha diante da conscienciologia. Isso, para mim, é uma afirmação. E aí, a ideia de quais direitos precisam ser gerados a partir da 5ª geração de direitos, que é o direito à paz de Paulo Bonavides.
tudo que a gente ainda precisa gerar no direito para ele crescer, para a gente realmente poder conquistar essa paz, como eu disse no início lá, que é uma paz interior. O para-direito, ele significa mega fraternidade, pessoal, ou seja, significa ser mega fraterno, significa ser cada indivíduo irmão de todos, homens e mulheres, com harmonia, sem competições e conflitos. E até na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos são iguais e livres em dignidades e direitos, dotados de razão e consciência. E devem agir, é um dever, de agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. A mega fraternidade é uma condição interconsciencial universalista. Ela se fundamenta nessa fraternidade pura da consciência, auto-imperdoadora e heteroperdoadora, que é uma meta inevitável na evolução de todos nós. Em síntese, então, evoluir é sair da trincheira, abrindo-se para a vastidão do cosmos. Pessoal, muito obrigada.